Você sabia que existiam Stormtroopers que usavam sabres de luz vermelhos e eram usuários do lado sombrio? Pois é, vem comigo que eu vou te contar essa história agora. Os sabres de luz são armas características dos Jedi e dos Sith, e sua própria construção é um segredo mantido dentro de cada ordem, passado aos respectivos aprendizes durante as missões em busca dos cristais Kybers. Do lado dos Jedi, geralmente, Huyang, um droide secular, auxiliava os Younglings a conseguirem encontrar o cristal necessário para seu sabre de luz. Além da necessidade do próprio cristal Kyber, que não é tão fácil de ser encontrado e possui uma certa personalidade que se conecta ao usuário da força, fazendo do sabre de luz basicamente uma espada laser, cuja lâmina era um plasma contido pelo cristal Kyber. Essa lâmina poderia ter o seu comprimento ajustado e era incrivelmente poderosa. O punho poderia ter uma variedade incrível de modelos e designs, geralmente de metal, mas podendo ser feito até de madeira, e como mencionei, empunhados na maior parte por Sith ou Jedi. Porém, sendo uma espada, com o treinamento correto, qualquer um poderia empunhá-la. O acesso à força apenas aumenta sua eficácia. O sabre negro, por exemplo, nem sempre foi utilizado por um Jedi ou usuários da força. Originalmente criado por Ter Vizsla, ele se tornou o símbolo do Mandalor, o líder dos Mandalorianos, sendo empunhado por indivíduos sem acesso à força, como Pre-Vizsla e Bo-Katan. Vale lembrar também que durante a pré-produção de Star Wars, o conceito de quem poderia usar sabre de luz ainda não havia sido formado, tendo até uma arte conceitual de Ralph McQuarrie com um Stormtrooper usando a lâmina de plasma e um escudo como se fosse algo comum. Posteriormente, o uso das armas acabou ficando reservado, em sua maioria, aos Sith e aos Jedi, mas no Legends de Star Wars havia um grupo de Stormtroopers que empunhavam sabres de luz vermelhos. Esses indivíduos eram, na verdade, clones de um Jedi sombrio, conhecido como Sakuis. Os Jedi sombrio eram basicamente ex-Jedi que escolheram negar o lado luminoso da força e seguiam o caminho do lado sombrio. Originalmente, esse termo funcionava mais como Jedi caídos, evidenciando que um dia eles já teriam sido adeptos da luz. De qualquer forma, os Sakuis era uma das mãos do Imperador, uma equipe de elite que recebia missões diretamente de Palpatine, geralmente de infiltração e espionagem, e eram treinados diretamente por ele. Como era o caso de Kuis, que no início do Império trabalhava basicamente como os Inquisidores, buscando e exterminando indivíduos sensitivos à força. Porém, Palpatine o enviou em uma missão que sabia que ele falharia: assassinar Darth Vader. A missão era um teste para Vader e não para Kuis, que morreu ao enfrentar o aprendiz de Palpatine, mas o seu material genético acabou sendo guardado e usado como base para alguns clones. Os clones de Sakuis eram um experimento com o objetivo de criar um batalhão de soldados clones obedientes e treinados no lado sombrio da força. Kuis era extremamente leal ao Imperador e esse foi um dos motivos de sua escolha, além de sua sensitividade à força. 6 clones foram produzidos e treinados por outra mão do Imperador, o assassino Sheevan, sendo supervisionados de perto por Palpatine e Darth Vader. Esses clones possuíam as mesmas habilidades de Sakuis e receberam sabres de luz especiais, feitos de um material branco conhecido como plastoide, o mesmo material usado nas armaduras dos Stormtroopers. Muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil, então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já tem milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 8 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, eles foram treinados em combate e deveriam demonstrar seu valor em um centro de treinamento no planeta de Wincor contra outros clones, os do Tenente Leekauf. O Tenente Irv Leekauf era um oficial que trabalhava diretamente com Darth Vader e em quem o Lord Sith confiava plenamente. Leekauf era extremamente leal a Vader e um excelente soldado, inclusive ajudando Vader quando Sakuis o enfrentou. Por suas qualidades, foram encomendados 6 clones dele, também treinados no mesmo centro que os clones de Kuis, sob a supervisão do próprio Leekauf durante um período de 6 meses. Durante a demonstração, os clones de Kuis derrotaram facilmente os de Leekauf, dada a vantagem do uso da força. Então, Palpatine decidiu comissionar um batalhão de clones de Kuis através da Arcanian Microtecnologias, retornando para Coruscant acompanhado dos novos clones. Apesar de derrotados, os clones de Leekauf ainda eram soldados habilidosos e faziam parte da Legião 501. Porém, durante a viagem de volta, liderados por Sheevan, os clones de Kuis se rebelaram. Sheevan acreditava que era a única
mão do Imperador, e ao descobrir sobre Sakuis, ficou extremamente irritado e planejou sua revolta. Ele treinou todos os clones desde o início, com o ressentimento de serem descartáveis para o Imperador, e a lealdade deles acabou passando para Sheivan. No transporte imperial surgiu a oportunidade perfeita. Eles tomaram o controle dos canhões e ameaçaram explodi-los, destruindo a nave. Oferecendo um lugar para Darth Vader após a derrota do Imperador, Sheivan tentou negociar, mas um dos clones de Likalf deu a ideia deles usarem lança-chamas para atacarem os clones de Kuis, já que eles não poderiam rebater e a integridade da nave seria mantida. Todos os clones de Kuis foram mortos após um breve duelo, e Sheivan também foi derrotado por Darth Vader. Devido ao perigo de usar clones com acesso à força, Vader fez de tudo para que clones assim nunca mais fossem usados. Para ele, clones com essas habilidades naturalmente buscariam poder e se tornariam um eventual perigo, se rebelando contra seus mestres, ainda mais se seu material original pertencesse a alguém do lado sombrio. No cânone, também tivemos um Stormtrooper usando o sabre de luz, embora sua lâmina fosse verde. O sargento imperial Krill foi enviado por Darth Vader em uma missão para se infiltrar no palácio de Gracchus, o Hutt. Lá ele pegou o sabre de luz de uma coleção de artefatos Jedi de Gracchus. Luke Skywalker acabou sendo capturado pelo Hutt e foi levado para lutar em seus jogos na arena de Gracchus. Krill acabou chegando e treinando Luke Skywalker e posteriormente o enfrentou durante o cerco de Turin 7. Inclusive, eu já contei essa história em mais detalhes nesse vídeo aqui, e se você tiver curioso, desbrave a nossa playlist completa sobre o Sith. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.